Essa aí já dá para... Oi? Um dia já a letra chiquear. Já, por aqui dá. Já bom. Achamos. Quando a gente se encontra, dá certo. Tudo bem? Ok? Então, você vai entrar para dentro, inclusive. Tem que entrar para dentro. Boa noite, irmãos. Bem, irmão, nós estamos realmente com uma restrição de número aqui nas frequências do nosso culto e, obviamente, a gente não pode encher a igreja, né? Ainda estamos aí num momento delicado, mas nós temos um grupo aqui bom que é capaz de dar boa noite, né? Vamos lá, vou tentar novamente. Boa noite, irmãos. Opa, melhorou, tá vendo? Ainda mais que agora, irmãos, a gente está filmando, né? Falar um pouquinho das nossas atividades, falar um pouquinho da nossa igreja, dos programas que nós estamos fazendo. E mais uma vez eu vou pedir aos irmãos perdão, porque para falar a gente precisa falar sem a mágica. Tirar isso aqui também, porque fica aparecendo nas transmissões ao vivo que eu estou de babado. Vamos lá. A idade chega, o camarada não precisa usar babado. Pois bem, irmãos, fala um pouquinho para os irmãos dos avisos, como a gente sempre faz antes do início do nosso culto, falar dos avisos da nossa igreja. Hoje pela manhã eu quero mais uma vez agradecer os irmãos que estão sempre orando por nós. Eu estive lá na nossa congregação em Itaguaí. Tem uns irmãos que assistem a nossos cultos, que não são nem mesmo do Rio de Janeiro, são de outra cidade, estão assistindo já pela internet. E para quem não conhece, Itaguaí é um município que faz parte da região metropolitana do Rio, mas é bem distante do centro do Rio. Ele dista mais de 60 quilômetros da região central do Rio de Janeiro. Nós temos não é um município pobre. Em Itaguaí existe uma siderúrgica, que é a Gerdau. Existe também outra siderúrgica lá, que é a Thyssen. A Thyssen ainda fica no lado do município do Rio ainda. Temos também ali a Casa da Moeda e um porto, né, que fica ali, chamado Porto de Sepetiba, mas fica em Itaguaí. Então não é um município pobre, mas a nossa congregação está numa área muito pobre, a área mais pobre daquela região ali, é onde está a nossa congregação. Eu nem diria para o irmão que ali é uma favela, é uma comunidade, que não é. São bairros arrumadinhos, asfaltados, as ruas são asfaltadas, mas é muito pobre. E para os irmãos terem uma noção, no mês de novembro nós batizamos lá uma moça, uma Maria, e eu sei se os irmãos recordam, ela estava grávida e ela não tinha nem fogão em casa. E a gente, inclusive eu estou falando sobre isso, porque hoje eu estive lá e lá estava ela já com o neném no colo. A gente aproveitou, agradeceu a Deus pela chegada do Douglas, mas eu quero lembrar aos irmãos que nós combinamos no início desse ano, mas tudo ficou interrompido por conta da pandemia, né? Mas nós combinamos no início desse ano que nós doaríamos um fogão. E eu não lembro quem se comprometeu. Alguém se comprometeu a me ajudar com um fogão e alguém se comprometeu a me ajudar com um bujão de gás. Quem que falou que ia me ajudar? Quem foi? Fala, Luzia. Você falou que ia ajudar com o quê? Com gás. Então, irmã, já pode... A gente combina depois, ao final do nosso culto aqui. E quem me ajudou depois, que disse que ia me ajudar com a doação de um fogão, me fale ao final do culto. Porque nós, irmãos, eu cheguei lá, ela ganhou mais um filho e ela não tem nem fogão em casa. Então, eu vou dar um jeito de, durante a semana, ir lá levar isso para ela. E eu quero pedir aos irmãos que olhem para ela. Nasceu, então, o Douglas, né? E o pessoal é engraçado que a congregação está enchendo, mas eu tenho uma família lá que já está enchendo tudo. E a gente fica muito feliz de ter ido lá e eu quero continuar pedindo aos irmãos que orem. Mas eu quero deixar aqui um testemunho. Eu estive lá em Itaguaí
E lá é muito parecido com a realidade que tem em Volta Redonda, a cidade do nosso irmão Marco Guerraro. É uma cidade que tem uma siderúrgica. A siderúrgica polui muito o ar. Então, a incidência de casos em Volta Redonda de coronavírus é altíssima. Assim como a incidência de casos em Itaguaí está altíssima. Estava, já diminuiu bastante. E muito óbito, muita gente morreu por conta, porque os irmãos sabem, as siderúrgicas elas soltam uma fuligem, né? E essa fuligem ela vai impregnando no sistema respiratório. Então a pessoa pega um vírus que ataca o sistema respiratório e fica extremamente debilitada e muita gente veio a falecer em Itaguaí. Agora, para a glória de Deus, ali também na nossa congregação, ninguém faleceu. Várias pessoas tiveram, mas nós temos ali em torno de 25 pessoas que frequentam ali, uma média, né? Algumas 22 já são membros da igreja, mas ninguém entre os irmãos ali faleceu. Mas realmente esteve. Agora melhorou no Brasil inteiro, graças a Deus, o coronavírus, mas a gente não teve nenhuma perda ali de vidas e a gente só agradece a Deus. Fala um pouquinho sobre a nossa igreja. Irmãos, domingo que vem é aniversário da nossa igreja. A gente completa 17 anos. É bem verdade que nós gostaríamos de estar comemorando com muita pompa, com muita alegria, lotando esse templo como a gente já fez em outras circunstâncias, mas a gente não pode. E nós queremos comemorar e vamos comemorar, não vamos deixar em branco, não vai passar em branco, mas vamos comemorar com bastante cuidado. Nós temos trabalhado aqui procurando ter uma média de 20% de presença nos cultos, que dá em torno de 28, 30 pessoas, 20% da capacidade do nosso santuário. Mas a prefeitura disse que nós podemos ter até os 40%, até 30% dessa capacidade, sem que isso seja um risco muito grande. Então a gente vai tentar trabalhar com uma frequência de 40 pessoas para domingo que vem. Não mais do que isso, porque 30% do nosso santuário são exatamente 40 pessoas. Então nós vamos restringir a quantidade de presentes em 40 pessoas aqui no culto da manhã e no culto da noite. Mas Marcos, a pessoa que chegar então e já tiver mais de 40 não vai poder ficar? Não, irmãos, a gente vai dar um jeito de organizar ali fora, usar o espaço. A gente tem uma área muito grande, a gente tem estacionamento, a gente vai dar um jeito de criar uma estrutura para a gente poder, o irmão que quiser vir e desejar vir, né, não tiver com receio de sair de casa, venha, e aí a gente vai acomodar ali fora, se aqui dentro já tivermos mais de 40 pessoas, ok? Combinado? É óbvio que a gente vai ter também um bolinho, e é óbvio que a gente vai ter também uns comes e bebes. Mas a gente a irmã Rosângela, minha esposa, está dando um jeito de organizar isso, de maneira que a gente não tenha aglomeração, certo? Com todo cuidado. Temos um pregador de fora, que vai estar pela manhã, já está confirmado. O da noite ainda não confirmou, mas a gente já tem um pastor que nós convidamos para estar conosco aqui à noite. Então, bom, então a gente estende aí o convite, mas é o que eu tenho dito para os irmãos. É muito difícil nesse momento dizer para o irmão, venha, fique em casa. Por quê? Porque esse é o momento, a gente já sabe, a imprensa já noticiou que a curva de contágio dessa doença é terrível, e a doença é terrível mesmo, muita gente, lá em Volta Redonda mesmo, o Marcos estava falando, enquanto o seu amigo perdeu um amigo do Marcos, lá, ele é da igreja lá de Volta Redonda, da igreja que o Marcos foi ministro de música, que é a maior igreja lá de Volta Redonda, um amigo dele perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o irmão. Então, irmãos, o coronavírus não é brincadeira. Eu acredito, irmãos, que a gente tem gente que fala que os números estão errados. Eu acho também. Mas não estão errados para menos. Não estão errados para mais, estão errados para menos. Aqui e no mundo inteiro. Existe uma notícia, eu sei que a gente está sendo filmado, está sendo projetado, então tem que tomar cuidado com o que a gente fala agora. Mas existe uma notícia, eu até sugiro aos irmãos, pesquisa na internet. Só na China, de final de 2019 para meados de 2020, foram 20 milhões de números de celular que foram desligados. Então, existe a possibilidade de que o número de óbitos tenha sido muito maior. Marcos, mas você está falando isso para assustar a gente? Não, estou falando que a verdade é que liberta.
Então, o fato é esse. A doença está aí, ela é terrível. Agora, é fato também que a gente agora teve sim um decréscimo da curva, um decréscimo do contágio. A gente está com menos gente no Brasil que está morrendo. Isso não é porque está aparecendo na imprensa, não, porque a gente percebe mesmo que o número de pessoas vítimas está diminuindo. Agora, vamos lá. Qual é o problema? O problema é que a doença está diminuindo, mas ela ainda está aí. Ainda é extremamente perigosa. Ainda pode causar vítimas. E o que eu vou dizer para o irmão? Fique em casa ou saia de casa? Não sei, irmão. O que eu vou dizer para o irmão? Venha para a igreja ou não venha para a igreja? Não sei. Eu não tenho essa resposta, irmão. Agora, o que eu digo para o irmão é o seguinte: conversa com quem tem todas as respostas. Quem é que tem todas as respostas para a gente, irmãos? É isso aí. Então, eu tenho dito para o irmão assim, é ele, inclusive, que tem organizado a nossa agenda. A gente tem deixado ao cargo do Senhor Jesus para organizar a nossa agenda. De maneira que eu, várias vezes, como eu disse para o irmão, logo nos meses de julho, né, quando a gente retomou os nossos cultos assim, com mais frequência, porque a gente nunca parou, nunca deixamos de ter culto aqui, com grupos bem reduzidos, mas em julho, quando a gente retomou, eu falei para os irmãos, eu quero que nós tenhamos 20% da capacidade, que dá 28 pessoas aqui. E várias vezes eu parava para contar, tinha 28. Mas a prefeitura disse que pode ser 30, como eu disse, então pode até ter mais. Mas quem é que estava cuidando desse controle? É ele, irmãos. Então, a gente deixa a carga do Senhor Jesus. Domingo vem, é aniversário da igreja. Se o irmão desejar vir, venha. De manhã tem um pastor de fora, à noite tem outro pastor de fora. Deixa o Senhor falar no seu coração. Se o irmão desejar vir, venha. Se não desejar, se achar que não é apropriado, não venha e assista pela internet, tá bom? Falar mais uma vez aqui, para os irmãos que estão vindo pela primeira vez hoje, nos bancos tem aqui uma faixinha, é onde não sentar, que é para a gente fazer um zigue-zague com distanciamento, certo? A entrada tem um carpete ali, o carpete está umedecido com água sanitária dissolvida em água H2O normal, né? Que é para o irmão umedecer o solado do seu sapato e desinfeccionar. E tem também aquele totemzinho que você pisa e sai álcool gel. Então a gente pede aos irmãos que tomem todos os cuidados, estejam com as máscaras, e assim a gente vai cultuar o Senhor com toda a segurança, como eu falei, a doença ainda está aí. Outra coisa que eu quero compartilhar com os irmãos são as nossas programações semanais. Mais uma vez dizer aos irmãos o seguinte: cultos apenas pela internet. Temos terça à noite, 7h30 da noite. É uma transmissão feita da casa do pastor Alexandre Luciano. Estava sendo feito da casa do irmão Marcos Guerra e agora está sendo feito da casa do pastor Alexandre, até para que esses irmãos, principalmente ele, que luta contra um câncer, que não pode estar se expondo, nem ele nem sua esposa, que ele também possa estar falando da igreja. Então, Marcos Guerra fez um estudo foi um mês e pouco, né? Nós fizemos o culto da terça-feira à noite da casa dele, agora é da casa do pastor Alexandre Luciano. Todas as terças, a partir das 7h30 da noite, está sendo transmitido pelo Facebook da igreja. Depois eu estou jogando no YouTube. Ainda não estamos podendo fazer ao mesmo tempo, mas isso aí é questão de tempo. Às quartas-feiras de manhã, nós temos um culto também pela internet, pelo Facebook da igreja, que é feito pelo pastor Joselito. Toda quarta, 9 da manhã, o irmão acessa a página do Facebook da igreja. Também é a mesma coisa. A gente ainda não colocamos na página do YouTube, mas vamos passar a colocar nessa quarta-feira. Acabou o culto, a gente vai jogar no YouTube da igreja, certo? Então não vai ser ao vivo no YouTube, mas vai ter lá. E às quintas, tem um culto de oração aqui, presencial, 7h30 da noite, que a gente filma o culto e joga no YouTube. E no primeiro ao vivo no Facebook e depois no YouTube. Aos domingos, tanto pela manhã quanto pela noite, a gente está fazendo ao vivo aqui, presencial, e também jogando no Facebook, ao vivo, e no YouTube a gente gravou, depois joga no YouTube, ok? Só a única coisa que a gente ainda não transmite, nem vai poder transmitir, são as classes da Escola Bíblica Dominical. Por quê? Porque o tempo de transmissão não ia permitir. A gente faz pela manhã a Escola Dominical, depois o culto da manhã. Então a gente teria que ficar quase 3 horas transmitindo, não tem plataforma nenhuma que permita que a gente possa transmitir durante tanto tempo. Então a gente não faz transmissão
da escola bíblica dominical, pelo menos. A escola dominical só presencialmente, tá bom? Por enquanto. Bem, irmãos, então eram essas as palavras que a gente queria trazer para os irmãos. Faltou só falar um pouquinho, mais duas coisinhas, perdão. Nós vamos começar a campanha de missões nacionais a partir do segundo domingo de setembro. Isso é, durante a primeira semana a gente vai estar comemorando o nosso aniversário. São 17 anos que a nossa igreja é completa, domingo que vem, 17. Foi 2003, então a gente completa 17 anos no dia 6, primeiro domingo. Nos outros domingos de setembro e comecinho de outubro, a gente vai estar falando da campanha de missões nacionais. E aí, obviamente, a gente vai estar falando bastante sobre o tema. O irmão Silvino vai estar aqui dominicalmente falando sobre isso. Não, e no nada. A outra palavra era só os aniversariantes. Vamos lá. Já foi. E os aniversariantes dessa semana, primeiro no dia 30, a irmã Vera, hoje. A irmã Vera Lúcia Castro, não é a irmã Vera Machado. Não. É a irmã que mora aqui na nossa calçada aqui, que ela já, do cachorrinho, exatamente, entendeu? Então a irmã Vera, ela vai está fazendo hoje, né? Hoje é aniversário. Eu vou mandar os parabéns para ela depois em nome da nossa igreja, está um pouco afastada do nosso convívio já há algum tempo, mas a gente vai dar os parabéns para ela. No dia 1º, tem a irmã Maria Lúcia, que é a professora da escola das mulheres, da escola dominical, junto com a outra irmã, quem é que dá aula? É Raquel? Raquel. Então, junto com a Raquel, então a gente, ela está no grupo do WhatsApp da igreja, então, no dia 1º, que é na terça-feira, fica aí o pedido dos irmãos mandarem um abraço para ela. Ela, às vezes, talvez ela ainda chegue, às vezes ela chega um pouquinho mais tarde nos cultos. Então a gente dá os parabéns para ela. E no dia 4, a Regina, que é a mãe de Leonai, ela vai estar fazendo aniversário também. Dia 4 cai quando mesmo, Leonai? Sexta-feira, não é isso? Sexta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira, dia 4, a Regina faz aniversário. Ela não está naquele grupo maior que a nossa igreja tem, e do WhatsApp, mas o irmão pode mandar mensagem, porque o Edilson está lá, Leonai está lá, e aí ela vai receber os parabéns da gente, ok? Eram essas as palavras que a gente queria trazer para os irmãos antes do início do culto propriamente dito. Os irmãos que estão de casa, hoje a gente mudou a posição da nossa câmera. Nós temos uma câmera que faz a filmagem extremamente evoluída, que é só um celular ali. Então, o irmão, não repare, tem um totem aqui em cima da caixa de som, é porque a gente mudou aqui. Agora, eu peço só cuidado dos irmãos, esse fio aqui é o fio do microfone, para os irmãos não chutarem, tá bom? E a gente vai louvar o Senhor nessa noite com muita alegria nos nossos corações.
nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que está acima de qualquer filosofia, de qualquer convicção, de qualquer pensamento. Tudo aquilo que nós pensamos a respeito do Senhor, Deus, o Senhor é infinitamente maior. Obrigado, Deus, porque a nossa mente limitada, temporal, humana, espacial, ela não consegue trazer toda a dimensão de quem o Senhor é. Mas o Senhor tem se revelado a nós. E um dia, ali na cruz, o Senhor demonstrou o seu amor por nós. Ó Deus, tudo que esse mundo deseja é desviar a nossa atenção e os nossos olhos para a promessa do Senhor, de que nós temos em Ti uma segurança, de uma presença real e poderosa, e que nós podemos, ó Pai, trilhar o caminho que o Senhor tem para nós. Caminho de graça, de verdade, de poder, ó Deus. Quantos de nós se sente enfraquecido? Quantos de nós, ó Deus, pode ter um coração quebrantado? Quantos de nós entramos aqui essa noite, Pai, convalescidos? Mas o Senhor diz que o quebrantado e o contrito de coração, ele encontra um lugar nos teus braços e na tua companhia. Então, eis-nos aqui, Deus. Se nosso coração ainda está de pedra, dá-nos um coração de carne. Se nosso coração ainda é um coração legalista, se a gente acredita que ainda podemos comprar ou merecer a salvação do Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai, e nos traz de volta a consciência da salvação pela cruz do Senhor. Porque o Senhor é digno, a palavra diz que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque com o seu sangue o Senhor comprou não só os judeus, o Senhor não comprou só os brancos, o Senhor não comprou só os europeus ou os americanos, o Senhor comprou todo o povo, de toda tribo, de toda língua, de toda raça. Todos nós somos iguais diante do Senhor, Pai. Não existe preconceito que possa limitar a Tua graça. Não existe vontade humana que possa determinar o agir do Espírito do Senhor. Mas o Senhor é como um vento. A gente não sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas somos guiados por esse vento, pelo vento da Sua voz. E somos todos igualmente aceitos, não por mérito, mas pela graça que vem do sangue poderoso de Cristo Jesus. Então, Pai, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, recebe e transforma a nossa vida, Deus, porque nós só existimos e o sentido da vida é só um: viver para a glória do Teu nome, Pai. Então receba o nosso culto, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, porque só o Seu nome é digno de ser louvado, só o Seu nome é digno de ser adorado, só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Boa noite, irmãos. Nós estamos começando esse culto adorando o nome do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E João, escrevendo o livro de Apocalipse, ele tem uma revelação do céu. E a revelação é: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de nos receber na presença de Deus? E aí, ele mesmo responde: o Cordeiro que venceu a morte é digno de nos levar diante da presença do Senhor. Nós estamos diante da presença de Deus, que a gente possa ter essa consciência enquanto a gente o adora.
meu pão nos ensinando. E honra e glória, força, poder sempre, amor eternamente. Santo, Santo, poderoso, e saciado, eu fico a ouvir seu nome. Jesus, seu nome é força, é poder divina, misericórdia, alma viva. Santo, 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 poderoso, e vamos juntos, a uma voz. Na leitura, como está proposta nessa noite? Na verdade, acho que é alternada. Isso, alternada. Volta um. Ok. Portanto, já que foram escolhidos por Deus para a nova vida de amor, vista a roupa que Deus preparou para vocês. Compaixão, bondade, humildade, autocontrole, disciplina. Sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa. Perdoem tão rápida e completamente quanto o Senhor os perdoou. E a despeito do que mais vestirem, revistam-se de amor. O amor é a roupa básica de vocês, para todas as ocasiões. Estejam sempre vestidos com ela. Não há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Você não pode obter perdão de Deus se você não perdoa os outros. Se recusar a fazer a sua parte, você estará separado de Deus. Se afirmamos que estamos livres do pecado, estaremos apenas enganando a nós mesmos. Uma declaração dessas é um erro absurdo. Mas se admitirmos os nossos pecados e os confessarmos, Ele não vai deixar de nos atender. Amém. Sabe quando a gente está sendo legal? Ele é fiel. Ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo erro. Amém. Agora sim. A gente sabe quando a gente é legalista, quando a gente olha para o pecado dos outros e acha que a gente não tem pecado. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Se a gente não tem se arrependido diante do Senhor, não temos reconhecido os nossos pecados, provavelmente a gente está distante dele. Que a gente possa, nesse momento, enquanto nós cantamos, pedindo perdão ao nosso Deus, reconhecer que Ele tem um caminho melhor para nós, uma vontade mais perfeita do que a nossa. Desculpa, irmão, você vê? É isso mesmo.
em ti, sem tua doce voz não quis ouvir. És som da minha oração, Senhor, presente aqui verdadeiro. Ensina-me a te ouvir e com amor seguir, e os santos passos seus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu perdi e não passei, se teu caminho escuro a tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei, se eu não te escondi, se meu bem pra mim não procurei. És som da minha oração, Senhor, presente aqui verdadeiro. Ensina-me a voltar e de uma direção, e tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se diferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se são os campos eu não vi, se outros não vivi, se meus talentos não desenvolvi. És som da minha oração, Senhor, presente aqui verdadeiro. Ensina-me a fazer e meu dever cumprir, e todos irmos dedicar a ti. Amém. Você pode tomar no seu lugar? Vamos orar mais uma vez? Pedir para a Beth nos dirigir nessa oração de intercessão. Ela vai te dar alguns minutinhos, nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, os nossos pedidos diante dele, e logo em seguida ela vai orar nos conduzindo nesse momento. Senhor Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Senhor, perdoa-nos, ó Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Tudo aquilo, Senhor Deus, que não Te agrada, Senhor, perdoa, Deus, as nossas vidas, as nossas omissões, tudo aquilo, Senhor Deus, que podemos fazer e não fazemos. Nós pedimos perdão neste momento, Senhor. Colocamos diante de Ti, ó Deus, também a vida dos nossos irmãos, Senhor. Neste momento, quando nós estamos aqui clamando a Ti, Senhor, pelo Teu povo, por todas as pessoas que estão aqui, ó Pai. Aquelas que vieram nos visitar pela primeira vez, aquelas que já nos visitam. O Senhor conhece o coração de cada um, Pai, que está aqui neste momento. Colocamos diante de Ti, ó Deus, todos os nossos pedidos, os nossos desejos, que possa, Senhor Deus, os nossos desejos ser o desejo do Teu coração. Senhor, te pedimos também pela saúde, ó Pai, do nosso povo. Quando nós estamos passando por esses problemas, Senhor Deus, problemas dessa pandemia, mas o Senhor tem sido fiel a nós, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel a nós. O Senhor tem nos protegido, nós te louvamos, Deus. O
O Senhor tem nos guardado, Senhor, em todo o tempo, onde nós andamos, onde frequentamos, Senhor, que o Senhor está conosco em todos os lugares, Pai. Trabalho, por onde andamos, e o Senhor tem nos guardado, Senhor Deus, dessa doença. Nós te louvamos por isso, Pai. Senhor Deus, entregamos em Tuas mãos aqueles que estão agora, Senhor Deus, num leito de dor, entubados, se estiverem, Senhor. Tu possa estar, Senhor Deus, por cada um neste momento. Aqueles irmãos que não estão aqui, só Tu sabes o motivo, Senhor. Tu fala ao coração deles neste domingo, Senhor. O dia que nós tiramos para estar na Tua casa, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Senhor, muito obrigado, Deus, por esta oportunidade que o Senhor está nos dando de estar aqui te louvando e te bendizendo, Senhor, com toda a liberdade. Mesmo que estamos, Senhor Deus, reduzidos, mas o Senhor tem nos dado essa liberdade aqui neste lugar. Muito obrigado, Deus. Obrigada, Senhor Deus, pela Tua fidelidade mais uma vez. Obrigada pelo Teu povo que está aqui. Obrigada, Senhor Deus, pela igreja aqui localizada neste lugar, Senhor Deus. Que nós possamos estar sempre fazendo a Tua vontade, Deus, fazendo com que esse povo entenda que só em Jesus há salvação. Senhor, muito obrigada por tudo, obrigada por este dia. Seja com este culto, recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Eu te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, vamos nos colocar de pé mais uma vez? Nós teremos nessa hora a oportunidade de consagrar ao Senhor bens e vidas. Se você veio preparado, enquanto nós cantamos, enquanto nós adoramos, nós também consagramos. Consagrando os dízimos e ofertas, ainda de pé, irmãos. Nós vamos colocar esse momento, a nossa vida, as nossas orações e, sobretudo, o nosso coração diante do Senhor. Ritinha, nós temos culto infantil.
Não, então nós vamos orar também pela vida das crianças. Jesus nos ensinou aqui que nós fôssemos como elas. E é engraçado que quanto mais velho a gente vai ficando, quanto mais a razão vai chegando, menos a gente vai deixando de experimentar as coisas. As crianças aprendem por experimentação, elas aprendem por colocar na boca, por ouvir, por ver. E a gente começa a ler, começa a estudar e começa a parar de experimentar. E isso acontece também com Cristo. Por isso que a gente precisa ser como criança, a gente precisa estar sempre experimentando da graça, do poder e do amor do Senhor. É bem isso que Jesus ensina quando Ele diz que a gente precisa ser como elas. Então nós vamos orar mais uma vez. Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de poder entregar a nossa vida, a nossa adoração, nosso coração diante do Senhor. E, Pai, nós somos imperfeitos, precisamos da sua graça, precisamos do seu amor para que a gente tenha a mesma misericórdia pelos outros, como nós temos recebido misericórdia do Senhor. Como nós lemos, Pai, a gente clama tanto que o Senhor nos perdoe, mas a gente às vezes tem tanta dificuldade de perdoar o nosso próximo. Ó Deus, como é que a gente pode ser hipócrita desse jeito? De pedir perdão e não viver o perdão. Tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Não permita, Senhor Jesus, que o nosso discurso seja diferente da nossa prática. Mas dá-nos, ó Deus, um evangelho, não de palavra, mas um evangelho de vida. Porque o Senhor é vida, o Senhor é luz, o Senhor é movimento. Então, Pai, movimenta a nossa vida, movimenta o nosso interior, transforma todo o nosso ser, para a glória do Teu nome. E faz de nós, Deus, como crianças, com a simplicidade da criança de poder experimentar, provar e ver a Sua graça, o Seu poder, o Seu amor. Ó Senhor Jesus, nós entregamos as crianças da nossa igreja nas Suas mãos. Entregamos cada criança, Senhor Deus, que vem ao templo, que está afastada nesse tempo. E pedimos a Deus que a Sua graça possa ir de encontro a cada uma delas. Que o Seu amor possa visitar a cada uma delas, assim também como os seus pais, ó Deus. Nesse tempo onde a gente tem ouvido falar sobre tanta violência contra as crianças, ó Deus, que a Sua misericórdia possa estar sobre elas, ó Pai. Que a Sua graça, o Seu poder possa guardá-las, ampará-las, Senhor Jesus. Protegê-las com o Seu amor, com a Sua graça. Nós entregamos, Pai, esse momento nas Suas mãos, os dízimos e ofertas que foram trazidos diante do Teu altar, porque nós entendemos, Pai, que nós devolvemos aquilo que é Teu, que tudo é Teu. E nós não entregamos para ser abençoados, entregamos porque somos abençoados. Porque o Senhor já nos abençoou em Cristo Jesus, não com alguma coisa, mas com toda sorte de bênçãos que o Senhor poderia nos ofertar através de Cristo. Ó Deus, que a gente possa, a cada instante, usar a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, tudo que o Senhor nos deu, para o louvor da Sua glória. Então, Pai, conduza-nos naquilo que o Senhor deseja nos usar, naquilo que o Senhor deseja que sejamos instrumentos Teus, porque toda glória só é dada e só pode ser dada ao Seu nome. Então, Pai, que a gente entenda o nosso lugar no Seu reino. Nosso lugar é sermos servos, e o servo obedece ao seu Senhor. Ensina-nos, a Deus, a fazer a Tua vontade, porque a nossa alegria é viver e fazer a Sua vontade. Agora, Pai, quando nós continuaremos meditando na palavra do Senhor, continue a nos falar, continue a nos tocar de modo singular, porque é assim que o Senhor nos trata. Todos são iguais perante o Senhor, mas todos são únicos também perante o Senhor. O Senhor sabe o que está no nosso íntimo, o Senhor nos diferencia nos mínimos detalhes. O Senhor conhece o que há de mais terrível dentro de nós, e ainda assim o Senhor nos ama. Ó Deus, que a Sua palavra possa tocar o nosso interior, possa brotar, ó Deus, no nosso interior, frutos que sejam para a vida eterna. Oramos a Ti, no nome santo e poderoso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Tomemos nosso lugar, irmãos. Esses dois. Vocês usaram esses dois. Ah, então esse aqui é.
Vou virar para Lâmpada para os meus pés é a palavra do meu Deus, é a luz para o meu caminho, para que eu possa me guiar. Disse Jesus: a mim, todo cansado e oprimido aliviarei. Tomai, pois, sobre vós meu jugo, meu fardo é leve, descanso vos darei. Disse Jesus: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas vida, mas não quereis vir após mim, a fim de que tenhas vida. Disse Jesus: vinde a mim, todo cansado e oprimido aliviarei. Tomai, pois, sobre vós meu jugo, meu fardo é leve, descanso vos darei. Toda palavra inspirada por meu Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justificação. Disse Jesus: vinde a mim, todo cansado e oprimido aliviarei. Tomai, pois, sobre vós meu jugo, meu fardo é leve, descanso vos darei. Tirar o babador. Horrível. Os irmãos sabem que, bem, aqueles que não sabem, né? No auge da pandemia, como os irmãos sabem, a gente não fechou a nossa igreja, a gente deixou aberto com um grupo bem pequeno e fizemos isso para poder socorrer aqui o nosso bairro, a nossa comunidade, e de fato diversas pessoas, famílias inteiras vieram pegar ajuda aqui. Diminuiu um pouco, mas a gente ainda está tendo isso, está tendo essa ocorrência de pessoas que vêm aqui pegar alimento, pegar ajuda mesmo, material de limpeza. Mas durante aqueles dias, assim, o auge mesmo da pandemia, abril, maio, né? Todo domingo o irmão Silas dizia assim: pastor, eu compus mais um louvor, né? Quantos foram, irmão Silas? 11. Ainda tem um CD, né? Mas hoje em dia ninguém mais faz CD, né? Hoje como é que fala? Símbolo que você coloca na internet, né? Assim, playlist, isso, obrigado. Então a gente vai... esse, por exemplo, o irmão Marcos já colocou a melodia, né, tocada, então ficou bem bonito. Parabéns, irmão Silas. E foi muito bom, foi uma época boa, assim, apesar da gente vir aqui todo domingo orar, pedir a Deus que repreendesse essa pandemia terrível e não deixasse nenhum de nós vir a falecer, e ele nos atendeu, né? Mas assim, era muito bom porque as músicas que o irmão Silas
vinha cantar, era sempre como se Deus estivesse falando para a gente: olha, estou com você, estou com vocês, fica tranquilo. Foi uma experiência muito boa. E a gente ficou muito feliz de ver Deus agindo assim na vida do irmão, dando esse talento de compor, né, em meio a tanta preocupação. Tá? Estamos todos ainda vivendo, mas como eu disse, agora a doença já está amenizando, então a gente está começando a ficar mais tranquilo, mas ainda está aí. Mas mesmo assim foi muito bom a gente ver Deus falando através dos louvores que o irmão Silas vinha aqui, e era sempre todo domingo tinha uma estreia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 13. E hoje eu quero me atrever a falar para os irmãos do verso menos compreendido da Bíblia. Na verdade, é o verso da Bíblia mais mal interpretado. Se eu posso dizer que existe um verso da Bíblia mal interpretado, é esse. Existe um verso da Bíblia que as pessoas tiram conclusões totalmente equivocadas, é este. Se existe um verso da Bíblia que as pessoas manipulam para dizer aquilo que ele não diz, é este. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 28, verso 13. Se existe um verso da Bíblia que é manipulado, é este. Para dizer coisas que não é isso que Deus quer dizer. Mas vamos todos então ler a uma só voz. Eu tentei colocar ali nossa câmera super moderna, né? De maneira que os irmãos de casa consigam ver a projeção. Não sei se os irmãos vão ver, mas espero que estejam vendo. Nós vamos ler todos juntos a uma só voz o verso que está projetado. A irmã Janaína já colocou para nós ali no Data Show. Vamos todos juntos, então. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Então vamos orar mais uma vez? Até porque, como eu disse, se esse é um texto bíblico tão mal interpretado, só mesmo o Senhor para nos ajudar a entender da forma correta. Vamos orar. Pai Santo, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo, que está entre nós, está também com os irmãos que estão nos assistindo de casa, que o Teu Espírito nos ajude a entendermos o que o Senhor está propondo para nós nesse verso. Nós oramos no Teu nome santo, Pai. Amém, Jesus. Amém. Deixa eu trocar esse microfone, é porque a gente usa pilhas recarregáveis, mas elas vão ficando velhas, elas param de pegar energia, né? As do Marco ali, eu estou dizendo isso para o irmão não achar que é a minha pilha que acabou. É sempre bom, irmão. Não, a pilha do pastor está fraca, mas não é assim também. Então, deixa eu pegar aqui um microfone que não foi usado. Pois bem, irmãos, então vamos aqui tentar entender nessa noite o significado desse verso. Ele é um verso extremamente polêmico, porque ele fala de Deus vai nos abençoar. Na verdade, não tem muito mistério, porque eu disse para o irmão que ele é o mais mal interpretado da Bíblia. E é, de fato. Mas se o irmão, na época que o irmão estudava, a tia Maricota, a tia Joana, o nome da sua professora, depois a gente vai fazer aqui uma brincadeira para saber se o irmão lembra da sua professora no primário. Mas se o irmão lembra das aulas de redação, ou mesmo das aulas de português, de interpretação de texto, sabe que a primeira coisa, apesar que hoje em dia, irmãos, a qualidade intelectual nossa é tão ruim, que às vezes é difícil uma coisa que na verdade é simples. Por exemplo, encontrar o sujeito da frase, encontrar a condicionante da frase. Então vamos aqui exercitar um pouquinho as aulas de português. Existe aqui uma promessa, sim, uma promessa, e existe uma condição para essa promessa. Vamos à condição? A condição é se obedecer. Não está ali? Se. Veja, eu estou aqui tirando onda, dizendo que a gente não sabe português, mas eu mesmo não lembro. Esse aí é um pronome de ligação. Vamos lá. Esquece isso. Pula essa parte, irmão, vamos lá. Se é o condicional, é a condição. Se a gente obedecer a quem? Se a gente obedecer a Deus. Se a gente obedecer a Deus, Ele vai nos pôr como cabeça, não por cauda, vai nos pôr em cima e não embaixo.
Mas qual é o nosso problema? O nosso problema é o seguinte: como nós lemos esse texto hoje? Nós lemos esse texto hoje o seguinte: olha só como é que o povo evangélico hoje lê esse texto. Diz assim: me porás por cabeça. Então o camarada disse assim: vou ter dinheiro. Me porás por cabeça, vou ter dinheiro. Estarei em cima, vou ter poder. Se obedecer, se eu frequentar a igreja. Essa é a interpretação absurda e absolutamente equivocada que as pessoas fazem desse verso. As pessoas acham o seguinte: esta promessa é que eu terei dinheiro e poder se eu frequentar a igreja. Mas a gente interpreta dessa forma porque a nossa mente, ela tira conclusões com base nos valores que nós temos. Então, toda vez que a gente vê alguma coisa, toda vez que a gente lê alguma coisa, toda vez que a gente estuda alguma coisa, a gente pensa naquilo com base nos filtros que a gente tem. Então, a gente, na nossa mente, já tem lá uma série de conceitos, de ideias, de preconceitos, de questões pré-concebidas. E com base nisso, a gente lê um texto desse e interpreta conforme a gente tem lá as nossas ideias pré-concebidas. Então, veja, a gente acha que obedecer ao Senhor é frequentar uma igreja, é ter um nomezinho lá como membro de uma igreja, é estar lá. E tem o pessoal que diz assim: poxa, se é assim, eu quero muito ter dinheiro, quero muito ter poder, qualquer culto eu vou aparecer. Se marcar aqui uma reunião do berçário, eu vou aparecer. Mesmo que eu já tenha 80 anos de idade. Se marcar aqui uma reunião dos adolescentes, aquelas bem barulhentas, com o Daniel largando o braço na bateria, eu vou estar aqui. Porque entendeu? Mesmo que eu não goste, eu gosto daqueles hinos antigos, mas eu vou estar aqui. Por quê? Porque na minha cabeça, o obedecer é simplesmente estar na igreja. E eu quero ser cabeça, então eu quero ter dinheiro. E eu quero estar por cima, então eu quero ter poder. Mas veja, irmãos, que essa interpretação é tão equivocada, mas é extremamente equivocada. Porque primeiro é o seguinte: eu garanto para o irmão que tem muita gente que tem dinheiro que é cauda. Eu garanto para o irmão que tem muita gente que tem poder, mas está por baixo. E eu garanto para o irmão que tem muita gente que tem poder e é cauda. Garanto para o irmão que tem muita gente que tem dinheiro e está por baixo. Portanto, essa é uma visão absurda. Obedecer ao Senhor não é frequentar a igreja. E por isso que obedecer ao Senhor, na verdade, é muito mais do que frequentar a igreja. Porque é sim também frequentar a igreja. O Senhor Jesus diz que a gente deve se reunir, que a gente se reúne em nome dele. Sim, essa é uma ordem. Assim como ele deixou a ordem também da gente celebrar a ceia, é uma ordem. É uma ordem. Assim como ele disse que se você decide seguir a ele, deve se batizar, é uma ordem. É uma ordem. Mas ele deixou algumas outras ordens, que são as mais importantes. Até porque o próprio Paulo, quando ele diz que se existe uma coisa mais importante, qual é o dom mais importante? É o amor. Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Então, se é para colocar por ordem de importância, o maior e mais importante mandamento é amar a quem? A Deus e depois ao próximo. E aí a gente começa a ver como é que as pessoas estão totalmente equivocadas, porque tem muita gente que frequenta a igreja que foi presa essa semana, inclusive. Tem pastor que foi preso essa semana. Tem cantora evangélica, deputada, que foi presa essa semana. E aí você diz assim, mas elas são... Esse pessoal não frequenta a igreja? Frequenta. E é engraçado porque o pastor, que era presidente de um partido
político aqui no Rio, que foi preso, tinha dinheiro. Tinha dinheiro? Tinha bastante. Até porque, inclusive, ele está, infelizmente, sendo acusado de ser um daqueles que usurpou dinheiro dos hospitais de campanha aqui no Rio, que não ficaram prontos, né? Dos respiradores que não chegaram, etc. Então ele tinha dinheiro. E se ele era presidente de um partido, e o partido do nosso governador, que foi afastado também, e ele foi, como presidente de um partido, como alguém importante, ele também tinha poder? Tinha poder. Tem dinheiro, tem poder, está por cima, irmãos? Não, inclusive porque agora está o quê? Preso. Tem dinheiro, tem poder, é cabeça ou é cauda, irmãos? É cauda. Então, a gente está interpretando totalmente errado, irmão. O que Deus quer falar com esse verso aqui? O que o Senhor quer dizer para nós com esse verso? Qual é a ideia que Ele quer passar para nós? Eu quero só pedir aos irmãos, assim, muito cuidado, muito silêncio aqui, porque eu troquei a bateria desse microfonezinho, ele capta tudo. Até se falar aqui perto e tal. Então vamos lá. É complicado. Vamos lá. O que Deus quer falar para a gente? Porque, veja, ser cabeça não é ter dinheiro, não. Pode até ser que seja? Sim, pode até ser que seja. Mas não é isso. Vamos pensar então, quando a gente interpreta um texto bíblico, a gente tem que procurar o contexto. Você interpreta um texto a partir do contexto. Quem escreveu Deuteronômio? Vamos lá. Um de cada vez, irmãos, por favor, calma. Ninguém brigue comigo, vai. Quem escreveu Deuteronômio, irmãos? Moisés. Que bom que vários irmãos responderam. Pois bem, Moisés escreveu o livro de Deuteronômio quando eles estavam saindo da onde, irmãos? Eles estavam saindo ali do Monte Sinai, mas antes eles estavam vindo de onde? De onde? Quem leu o texto do Êxodo, ou mesmo quem assistiu a novela lá da Record. Vamos lá. Eles estavam saindo do Egito, onde eles tinham sido o quê? Escravos, irmãos. Agora vamos pensar então. Quando ele escreve isso, ele está escrevendo com um camarada que tinha saído do Egito, onde era escravo. O escravo, ele tem vontade própria, irmãos? Não. Então, quando ele diz assim, você é cabeça e não cauda, não está falando de dinheiro, irmãos. Não está falando de dinheiro. Não está falando de prosperidade material. Não está falando de prosperidade material. Lamento dizer isso para o irmão que está intoxicado com a teologia da prosperidade. Mas não é sobre isso que ele está falando. Vamos pensar o seguinte: o que tem na cabeça dos seres vivos, dos mamíferos? Bem, todos os animais, curiosamente, têm cauda. Só o ser humano não tem, certo? Mesmo aquele camarada que corta o rabo do cachorro, tem cauda. Então vamos lá. Os peixes não têm cérebro. Então isso aqui não é uma referência a peixe, tá? Mas o que tem na cabeça dos animais, irmãos? Onde que tem na cabeça? Não, cabelo não vale, irmão, por favor. Vamos lá, acompanha aqui comigo. Dentro da cabeça, o que tem, irmão? Vamos lá. O cérebro, irmãos, que a gente chama de sistema nervoso central. E o que tem a cauda? Bem, a cauda não tem nada. O que a cabeça faz, irmãos? A cabeça pensa. E quando ela pensa, ela determina o que a gente vai fazer. E a cauda determina alguma coisa? A cauda só obedece. A cauda simplesmente vai a reboque. A cauda simplesmente vai aonde aquele que pensa decidiu. Então, pensemos o seguinte: o camarada que é viciado em droga, ele não pensa, é o traficante que pensa por ele. Ele é só cauda. O camarada que acredita em tudo que a televisão diz, ele não pensa. Ele simplesmente é manipulado por quem pensa por ele. Tem um louvor, é um desses do HCC, e olha que eu não gosto muito do HCC.
Mas é o que eu digo, né? Às vezes não sempre o que eu digo é verdade. Vamos lá. Quando eu estou falando da Bíblia, porque aí não estou falando de mim. Mas às vezes a gente contradiz a nós mesmos. Mas tem um louvor da HCC que ele diz que aquele que não pensa é escravo de outro ser. É aquele louvor que estou fazendo se sou cristão, né? Assim, aí tem uma frase lá que ele diz assim, que aquele que não pensa é escravo de outro ser. É exatamente isso. Quando você não pensa, você simplesmente é cauda. Você vai a reboque de quem pensa. Quando você não usa a sua mente, por exemplo, irmãos, você vai acreditar em tudo que o pastor diz? Não. Mas, Marco, até agora você não falou muita besteira. Muito, por enquanto. Rosângela diz assim, não pode falar mais besteira porque você está sendo filmado. Assim. Mas a questão é a seguinte, o irmão vai acreditar em tudo que eu digo? O irmão vai acreditar em tudo que o pastor da televisão fala? Não, o irmão, Deus nos convida a amar o Senhor com todo o coração e com todo entendimento. Deus nos convida a usar o cérebro. É curioso, porque veja, e aqui há um contrassenso. Porque quando ele diz assim, se eu obedeço a Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, então eu estou abrindo a mão da minha vontade. Bem, se eu estou abrindo mão da minha vontade, eu perco a minha liberdade. Aí é que é um contrassenso, é ao contrário. Quando eu faço a vontade de Deus, é aí que eu sou livre. Inclusive está isso dito lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 4, quando ele diz assim, aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, quando eu abro mão da minha vontade, é aí que eu sou livre. Porque quando eu abro mão da minha vontade, eu abro mão de fazer os desejos da carne. E agora eu sou livre para usar a cabeça e pensar e botar os miolos para funcionar. E se eu obedeço ao Senhor, eu vou fazer tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto. Porque é isso que diz Filipenses capítulo 4. Se eu obedeço ao Senhor, eu não vou defraudar ninguém, eu não vou roubar ninguém, eu não vou adulterar, eu não vou me promiscuir, eu não vou me prostituir. Se eu obedeço ao Senhor, eu vou procurar viver de forma honesta, de forma digna. Se eu obedeço ao Senhor, eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Porque esse é o principal mandamento. Inclusive, quando perguntaram ao Senhor qual é o mandamento, ele diz assim, ame o seu próximo como a si mesmo. Se eu obedeço ao Senhor, eu nunca vou roubar dinheiro de respirador, de hospital de campanha. Não é isso. Se eu obedeço ao Senhor, eu nunca vou mandar matar meu marido. É isso, irmão. É simples assim. E eu obedecendo ao Senhor, sou cabeça. Mas não é que quer dizer que eu vou ficar rico. Quer dizer que eu estou usando o cérebro. Eu estou agindo conforme o meu entendimento. Eu não estou sendo a reboque, eu não estou levado a reboque. Não sou levado pelos outros. Não sou levado pela multidão. Não sou como a manada que vai sem raciocinar, que simplesmente segue o fluxo. Não. Eu estou pensando, será? Por isso que o cristão, muitas vezes, ele é chamado a ir contra a maré. Porque, veja, muitas coisas que o mundo faz eu não vou fazer. Então, se as pessoas agem assim, não importa. Eu vou procurar agir como Deus quer. Por isso, eu não estou sendo cauda, eu estou sendo cabeça, porque eu estou usando a cabeça. Agora, existe sim a possibilidade de que o irmão seja beneficiado financeiramente. Existe, claro que existe. Existe sim a possibilidade de que alguém enriqueça por estar obedecendo estritamente o Senhor. Existe. Mas é isso que o texto está falando? Não. O texto está falando de liberdade. Porque ele foi escrito por Moisés para um povo que estava saindo da escravidão. Então ele está dizendo o seguinte, se você obedecer ao Senhor, será livre. Vai agir conforme o seu pensar. Não vai ser manipulado por ninguém. Não vai ser teleguiado por ninguém.
não vai ser conduzido por ninguém. Isso é cauda. Você é cabeça. Foi convidado a obedecer a Deus e, por obedecer a Deus, use a sua cabeça para pensar e decidir. E se obedece a Deus, a sua decisão, a minha decisão será a decisão boa, porque o caminho do Senhor é perfeito. Se eu quero andar obedecendo a Deus, vou sempre fazer as escolhas. Isso. Então, por isso esse é um texto mal interpretado. Obedecer a Deus é usar a cabeça para fazer as escolhas boas. E por isso eu não sou como cauda, que simplesmente segue o fluxo, que simplesmente segue o que a cabeça ou quem pensa. Não, eu estou agindo conforme o meu entendimento. Eu estou buscando a Deus, estou pedindo a Ele orientação e estou vivendo a minha vida conforme Deus tem dito. Não importa o que os outros dizem. Eu estou vivendo, estou buscando a Deus, estou buscando a minha experiência com Deus, a orientação que vem do alto, estou vivendo a minha vida conforme o desígnio dele. Não sou manipulado, não importa o que digam, não importa o que a televisão diz. Se alguém fala uma coisa, um pastor, ou mesmo alguém que eu discorde, eu devo fazer o que a Bíblia me orienta. Examinar tudo, reter o que é bom e ponto final. Mas isso é para quem é cabeça, não cauda. Cauda não pensa. Cauda simplesmente vai a reboque. Tá, tudo bem, Marcos, já entendi. Mas e a ideia de estar por cima e não por baixo? Vamos lá. O texto, para ser entendido, tem que procurar o que mesmo? O contexto. O contexto de um escravo no Egito. O Egito, naquela época, era um povo culto? Era. Eles tinham muito conhecimento? Tinha. Os egípcios tinham conhecimento de arquitetura, tinham conhecimento de engenharia, tinham conhecimento de astronomia. Os egípcios tinham conhecimento de medicina. Já encontraram múmias no Egito que tinham operações. O cara quebrou a perna, alguém fez lá uma cirurgia. Deve ter sido horrível, porque na época não tinha anestesia. Mas como é que eles sabem? Porque quando eles vão lá, acham a múmia lá e tiram as ataduras, vê que o osso da pessoa passou por alguma manipulação ali. Faziam cirurgia. Os egípcios tinham conhecimento de medicina. Isso há mais de 5.000 anos atrás, irmão. Tinham conhecimento de arquitetura e tal. Pois bem, mas o judeu que era escravo lá, ele pode estudar? Pode? Não pode. Por isso que a gente tem um legado que é complicado, inclusive, que é a questão racial aqui no Brasil, e é muito curioso como é que esse pessoal do diabo que usa a esquerda, né? Aquela ideia eles levantam bandeiras boas, mas com a finalidade satânica, né? Até porque, como eu já disse para os irmãos, Karl Marx era adorador do diabo. Podem pesquisar na internet, podem pesquisar no Google, que é hoje o pai dos burros, né? O dicionário de hoje. Karl Marx frequentava cultos luciferianos. Pode pesquisar lá, garanto que o irmão vai dizer assim, o Marco estava certo. Pois bem, então veja só, o racismo é uma desgraça. E nós no Brasil temos um problema muito sério. Por quê? Porque nós fomos uma das últimas nações que acabou com a escravidão. Uma das últimas nações que acabou com a escravidão. E qual era o problema? É porque o negro não podia estudar, irmão. Então é por isso que a gente tem muito mais negros nas favelas, ainda que nós sejamos um país com 52% mais ou menos de negros, a gente tem uma realidade extremamente cruel. Mas por que você estava falando da esquerda satânica antes? É porque eles pegam essa bandeira como se fosse... pegam a bandeira contra o racismo, mas manipula isso aos interesses da ditadura esquerdista, que é outro câncer. Então é outra coisa horrível. Mas a gente é convidado a ser cabeça. Então eu sou convidado a pensar. Eu não vou me deixar manipular pelos socialistas satânicos, podres e demoníacos,
que prevêem uma ditadura onde Deus não existe, que prevêem um Estado que é Deus. Eu não vou me deixar manipular por isso, mas eu também não posso ignorar uma realidade, que é realmente o Brasil é um país racista. Não no sentido de que o povo tem preconceito contra... Não, muitas vezes não, a maioria de nós não. Mas no sentido de que realmente existe uma desigualdade terrível. Bem, mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando por quê? Porque o judeu que pegou esse texto para ler na época que Moisés escreveu, ele era um povo que não podia estudar. Ele não podia ter acesso à cultura. Por quê? Porque ele era o quê? Escravo. Escravo não pode estudar, escravo não tem acesso à cultura. E eu garanto, irmão, o que faz você subir, o que faz eu, o irmão, a gente ascender, não é dinheiro, irmãos, não é poder. É conhecimento. Conhecimento é o que faz a gente evoluir. Então, quando ele fala assim, olha só, estarás em cima, é quando você, apesar de muitas vezes, quantas vezes a gente já viu, eu já vi, o irmão Silvino, que já trabalhou com evangelização em comunidade carente, também já viu várias vezes isso, não é, irmão? Você vai lá, você prega um evangelho com uma pessoa extremamente pobre, que não tem nenhuma perspectiva de vida, de repente você vê que aquele menino, aquela menina começa a querer estudar, não é assim, irmão? Começa a querer primeiro a ser alfabetizado, depois começa a querer a fazer um curso, às vezes um curso técnico, ou às vezes quer mesmo, se esforça para ingressar numa universidade. Eu já vi isso várias vezes. Não foi, irmão Silvino? Eu estou falando do irmão Silvino porque eu sei que ele tem uma experiência em pregar o evangelho em áreas muito pobres, muito carentes, em comunidade. E eu já vivi isso quando eu era garoto, eu vivi isso nitidamente. É impressionante, irmãos. Quando você fala de Jesus e alguém assim de uma origem muito humilde, muito pobre, primeiro porque é o seguinte, Deus não deixou para a gente imagens, por isso que a gente discorda completamente dos católicos. Deus não deixou da gente imagem, Deus não deixou líder humano, ele só deixou o quê? Um livro. Bem, então para eu ser cristão, eu preciso no mínimo aprender o quê? A ler. Começa por aí. Aí o camarada começa a querer ler, começa a querer estudar, e aí de repente desperta para um conhecimento mais profundo, e aí eu vou fazer uma faculdade, vou ser um advogado, vou ser um médico, vou ser um dentista, vou ser um professor. É isso. É a ideia de que quando a gente obedece a Deus, a gente cresce. Mas não é no dinheiro no bolso, irmãos. Cresce de conhecimento, cresce com a mente. Por isso que você está em cima e não embaixo. Tem muito político poderoso que é uma anta e que está embaixo e é cauda. Tem um monte de político aí que está preso ou que está condenado que ele foi bucha. O que quer dizer bucha? Bucha é o quê? Bucha de canhão? Bucha de... Não, bucha é uma gíria que o pessoal usa, é horrível usar gíria aqui, mas é uma expressão apropriada. Né? Bucha é quando alguém se presta a emprestar o seu nome, o seu prestígio para algum outro mal intencionado. É laranja. Tem um monte de político aí que tinha alguém mais poderoso manipulando o cara. Então hoje o cara está lá envolvido em parada errada. Quando alguém se presta a isso é porque ele é cauda. Ele está por baixo. Então está no poder, está lá nas esferas do poder, mas está por baixo. Não é poder, irmão. Está por cima é conhecimento, irmão. Está por cima é conhecimento. E quando a gente se debruça sobre a Bíblia, a gente percebe que quem é a fonte de toda a sabedoria, irmãos? É Deus. Deus é a fonte da sabedoria. Então, se eu busco a Deus, eu vou buscar ser uma pessoa o quê? Sábia, ainda que o irmão não tenha tido oportunidade de estudar, de fazer um curso superior, ainda assim, ainda que o irmão às vezes não tenha oportunidade de ser alfabetizado, ainda assim, a gente busca em Deus essa sabedoria, que é esse conhecimento aplicado a uma prática de vida. E isso faz com que a gente esteja em cima, porque a gente pensa. Por isso, quando você entende o que ele está falando sobre a liberdade de agir e o desenvolvimento mental, o desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento
de conhecimento. Nós, de maneira nenhuma, esse é um texto que fala de dinheiro. Ele fala o seguinte: na nossa vida, eu posso dizer para o irmão, nós temos 3 aspectos da nossa vida. É o profissional, certo? Profissional, é o emocional e é o espiritual. Pensa aqui. É lógico que tem outras áreas. Vamos pensar aqui. Basicamente, 3. Qual é o profissional? O que o irmão trabalha? O que o irmão se aplica a fazer durante a sua vida? Mesmo que o irmão já esteja aposentado, às vezes assume alguma responsabilidade, corre atrás para ganhar algum dinheiro. Profissional, profissão, certo? É onde você ganha o seu ganha-pão. É o emocional. Emocional é seu relacionamento amoroso, com um cônjuge, com um namorado, com namorada, com esposa, com filhos. Emoção. E o espiritual. O espiritual é você e quem? Você e Deus. Então, é isso aí. Quando eu sou cabeça no meu relacionamento profissional, é porque eu procuro usar a mente para trabalhar bem, usar a mente para produzir, para gerar alguma coisa legal, para fazer alguma coisa boa na minha vida de trabalho, para ser um bom profissional. É muito triste, irmãos. Eu conheço empresários cristãos que eles dizem assim: é horrível quando a gente contrata crente. É horrível contratar crente. Contratar crente é uma desgraça. Por quê, irmãos? Porque o camarada acha que se obedecer é frequentar a igreja. E aí, quando ele começa a frequentar a igreja, vai cair um cheque do céu. Nem cai mais cheque, né? Porque cheque não existe. Vai cair um cartão de crédito, sem limite liberado. O pessoal acha que é isso, irmão. Não é nada disso, não, cara. É você crescer como ser humano profissionalmente. É crescer como ser humano emocionalmente. É trabalhar o seu relacionamento com sua esposa, com filho, com namorado. Não pode trabalhar isso aí, evoluir os seus relacionamentos, ou talvez não. Dizer, não, essa pessoa não é para mim. Mas é construir algo emocionalmente. Superar as nossas mazelas pessoais e crescer emocionalmente. E também espiritualmente, é buscar conhecimento de Deus, é orar, é ler a Bíblia. Então, é isso, eu estou sendo chamado para crescer mentalmente, espiritualmente, profissionalmente. Por isso ele está dizendo assim: você vai ser cabeça, você está usando o cérebro, você vai estar por cima, porque você está se aplicando em estudar, em progredir, em crescer. Você está se aplicando em crescer. Mas isso vai acontecer se, está lá, o que está escrito ali? Se obedecer. E qual é o mandamento, irmão? É amar o seu próximo. Primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, veja como esse verso é mal interpretado. Não quer dizer que eu devo estar na igreja para ganhar dinheiro e ser poderoso. Lamento, irmão, vou informar o irmão. Não é isso. É seguir a regra do Senhor. É obedecer à vontade dEle. E quando a gente obedece à vontade dEle, a gente usa a cabeça. Essa é a vontade dEle. Essa é a vontade de Deus. É interessante como a gente percebe, por exemplo, Davi. Davi era um camarada cheio de defeitos, como qualquer um de nós é, certo? Mas ele era um servo de Deus, que foi rei em Israel. E é interessante porque a gente vai ver como ele muitas vezes montava as estratégias militares. Então ele faz a parte dele, ele busca Deus, mas ele usa o quê? A cabeça. Ele usa a mente. É isso aí. É isso que nós somos chamados para fazer. Se a gente obedecer a Deus, irmãos, você vai ser abençoado, sim. E eu quero encerrar essa palavra o seguinte: por que então que a gente interpreta esse verso tão equivocadamente? É porque os nossos valores estão errados. Quando as pessoas interpretam que obedecer só frequentar a igreja para ser cabeça, que para muita gente quer dizer ter dinheiro, e estar por cima, que muita gente acha que é ter poder, quando a gente pensa assim, irmãos, é porque os nossos valores estão errados. Eu acho que antes de tudo, a gente deve rever os nossos valores. O que eu entendo como ser cabeça? O que eu entendo como estar por cima?
Será que estar por cima é ter poder? Não é. Porque aquele que quiser ser o primeiro tem que ser o quê? O último. É assim? Aquele que quer ser servido tem que ser servo. Então, é refletir. Nossos valores estão errados. A gente tem que repensar nossos valores para a gente deixar de ser cauda, se libertar do que a sociedade está nos intoxicando e buscar o Senhor e obedecer ao Senhor. O Deus que disse isso, irmãos, ele não é homem para mentir. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é vivo, ele é real, ele está entre nós e a promessa dele ainda está valendo, irmãos. Está valendo, sim, está valendo. Continua valendo essa promessa para mim e para você. Escolha, opte, decida por obedecer ao Senhor. Faça o que é certo. E veja que o irmão, sim, também será a cabeça. Veja que o irmão, sim, vai estar em cima, quer dizer, vai estar crescendo, vai estar progredindo. Mas não se engane. Examine os seus conceitos de valores para que a gente não seja levado a ver na palavra aquilo que ela não diz. E assim a gente possa ser cabeça conforme a vontade do Senhor, está em cima conforme o querer do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé então, irmãos. Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai, mediante o que a gente leu e estudou nessa palavra, eu quero pedir primeiro para o Senhor nos ensinar a sermos obedientes ao Senhor, que a gente às vezes não consegue, Pai. E segundo, que o Senhor nos ensine os seus valores, porque a gente lê um texto desse, tira conclusões equivocadas, porque nossos valores estão intoxicados. Nos ensina a obedecer e nos ensina, Pai, o que para o Senhor é ser cabeça, o que para o Senhor é estar em cima. Essa é a oração que te fazemos no nome santo de Jesus que vive e reina. Amém. Sua graça não me recusa.
pode se assentar. Não, eu uso ele. Não tem problema. Irmãos, a gente está chegando ao final do nosso culto. A gente quer agradecer a presença dos irmãos aqui. Os irmãos também assistiram o nosso culto transmitido pelo Facebook ao vivo. Como eu já falei para os irmãos, a gente ainda não está conseguindo transmitir ao vivo para as duas plataformas, mas a gente já tem o YouTube e já estamos carregando os vídeos lá. Então daqui a 1 hora, 2 horas, esse vídeo também vai estar carregado na página do YouTube da igreja. E irmão, então depois vai lá, curte lá, né? Eu estou me vendo igual aqueles caras que ficam, curte, compartilha, se inscreve. Aperta o sininho. Ai, caramba, Oi. Só uma informação importante, sem quebrar esse momento final do culto, é porque a gente deu essa informação hoje de manhã. Para a gente exibir um culto ao vivo pela plataforma do YouTube, a gente precisa de ter pelo menos 1.000 inscritos na nossa página. Então a gente não consegue fazer o culto transmitido ao vivo. Por isso que os cultos são sempre posteriores. O Azen compartilhou, o pastor compartilhou essa semana o link da nossa página. Então se você puder, aí a gente tem que pedir para curtir, compartilhar e seguir. Isso é importante, porque só quando a gente alcança 1.000 pessoas parece muito difícil. Mas se você compartilha lá com sua família, com seus amigos, além de você estar compartilhando a palavra de Deus, as pessoas vão estar ajudando a divulgar a página da nossa igreja e a gente conseguir fazer a transmissão online pelo YouTube, porque muitas pessoas não têm Facebook. Isso aí. Pelo YouTube você precisa ter uma conta para acessar. Então, isso é importante. E tem um outro detalhe, o que acontece? Existem os aplicativos, a gente está brincando aqui, a gente não tem a câmera, eu botei meu celular aqui, pela manhã foi o celular do Elionai, né? Então assim, existe um aplicativo que a gente usa no aparelho celular que ele transmite ao mesmo tempo para as duas plataformas, para o Facebook e para o YouTube. Só que, por enquanto, a gente só pode transmitir pelo Facebook exatamente por essa limitação que o Marcos explicou para a gente. Então, botar lá, igual aqueles caras que o irmão vê lá no YouTube. Vai lá, curte, compartilha, aperta o sininho, tá bom? Vamos... Se inscreva, obrigado, irmã Rosana. Assim, se inscreve, né? Dá essa ajuda pra gente aí, porque como o Marcos falou, é importante porque pelo YouTube, o que acontece? Você não precisa... No Facebook você tem que ter lá uma página sua, você tem que se inscrever, você tem que botar foto, aquelas coisas todas. Se cadastrar, e aí eles ficam com suas informações, né? Sabe lá pra quê e por quê. Mas no YouTube não. No YouTube você abre lá de qualquer site, de qualquer coisa, de qualquer plataforma, você vai lá, bota lá YouTube, Primeira Igreja Batista do Encantado e assiste. Então, para divulgar os nossos cultos, até mesmo porque tem irmãos aqui da nossa igreja que não tem página no Facebook, não querem ter, estão no direito mesmo de não ter. Então, para que eles possam assistir, a gente pede essa ajuda. Irmãos, a gente vai encerrar nosso culto, só 2 palavrinhas. Primeiro é o seguinte, lá atrás tem um lanchinho, a gente ainda não trouxe como cantina, assim, não vai ser vendido ainda. Mas o irmão está convidado a lanchar com a gente, tá bom? E a gente vai agora orar, encerrando esse culto. A gente tem feito assim, desde o dia 15 de março, a gente tem encerrado todo o culto orando de joelhos, pedindo pelo fim da pandemia, pedindo pelo fim dessa pandemia. A gente tem aí números decrescentes no Brasil. Essa semana agora, essa última semana de agosto, finalmente, realmente, se os irmãos botarem os gráficos e tal, a curva realmente declinou, a curva de óbito, e aí não só numa área específica do Brasil, mas no país inteiro. Finalmente a gente está tendo aí uma resolução, antes de chegar qualquer vacina, acho que é para Deus mostrar, tá vendo? Quem está resolvendo sou eu. Mas ainda tem gente doente, ainda tem gente morrendo. Antes estava morrendo 1.100 por dia, mas ainda tem morrido cerca de 800 pessoas por dia, o que é um número altíssimo. E a gente tem que continuar clamando ao Senhor, pedindo a Deus que nos livre. A gente também continua agradecendo, irmãos, porque aqui na nossa igreja não morreu ninguém, nem aqui na sede, nem lá em Itaguaí, o que para nós é um grande milagre, porque a gente tem um monte de idosos, a gente tem idosos acamados, nós temos irmãos da nossa igreja que não vêm à igreja há 5, 6, 7, 10 anos, como a irmã Maria, que tem mal de Parkinson,
E essas pessoas, nem mesmo essas que estão muito malzinhas na cama, nem mesmo essas vieram a falecer. Deus as preservou todo mundo, irmãos. Então a gente só tem a agradecer. Ele operou esse milagre aqui entre nós. E a gente continua pedindo, irmãos, que livre a gente, livre a nossa família, livre a vida de cada um de nós, para a gente poder continuar trabalhando, vivendo a nossa vida. Mas também pedimos ao Senhor que console quem perdeu, né? Console quem perdeu os seus entes queridos. Como eu falei no início do culto, Marcos tem um amigo lá que é membro da Igreja Batista Central em Volta Redonda, que é a maior igreja batista da cidade, uma igreja de 1000 e poucos membros. Quantos membros tem lá? 1000 e poucos membros. O rapaz perdeu a mãe, o pai e o irmão. Olha só, que drama. Então a gente vai orar agora. Eu vou pedir a Marcela, já tinha um tempão que ela não estava aqui com a gente. Vou pedir a Marcela para fazer essa oração. Só ela mesmo, por causa da hora. Pode ser, Marcela? Só que eu vou pedir para você vir aqui por causa do microfone. Pode fazer? E a gente, até porque a Marcela também trabalha na área da saúde, né? E a gente pede a Deus também que continue protegendo os irmãos da área da saúde, que se expõem muito, continuam se expondo. Então que Deus nos ajude. Vou pedir a Marcela para colocar tudo isso perante o Senhor. A nossa gratidão por a gente tá superando isso, mas também o nosso pedido para que Deus console quem perdeu. Ela também perdeu tio, tia. Então é isso. Marcela, olha daqui para o microfone captar você. Você vai... cuidado com eu vou te dar esse aqui. Eu acho que esse não foi. Ele fica daqui. Se o irmão puder, então, vamos orar de joelhos, tá bom? Senhor Deus e Pai, nesse momento em oração, Pai, elevamos o nosso pensamento a Ti nesse momento. Colocamos, Senhor, todos os nossos pedidos diante de Ti, Senhor. Te glorificamos, Senhor, porque a Tua mão forte esteve sobre todos nós, sobre a Sua igreja, Senhor. E Tu guardaste, Senhor, Teus membros aqui, Pai, com um sinal de fidelidade, Pai. Porque foi maravilhoso, Senhor, ver, Senhor, que nós passamos, Senhor, por esse mar, Senhor, essa grande tribulação, mas a mão do Senhor esteve estendida sobre nós, Senhor. E foi a Sua mão que nos conduziu nos momentos mais difíceis, nas angústias, nas dores de algumas percas de parentes, amigos, Senhor. Enfim, Senhor, o Senhor esteve com a Sua mão forte também, Senhor, sobre a nossa cidade, Pai. Que o Senhor, nós sabemos, Senhor, Deus, que a proporção poderia ser muito pior. Mas o Senhor teve conosco, Pai. Só motivos para agradecer. Senhor, também intercedo por vidas que estão hospitalizadas, Senhor Deus, e leitos de hospitais. Senhor, peço que o Senhor coloque as Tuas mãos de poder, Senhor, sobre cada vida, sobre cada profissional da área da saúde, colocando amor, Senhor, no coração, Senhor, empenho para, Senhor Deus, estar cuidando de cada pessoa. Eu não digo só nessa enfermidade que a gente está passando por essa pandemia, não, Senhor. Eu digo sobre tudo, Senhor, dá sabedoria aos médicos para cuidar dos pacientes, Senhor, e seja o Senhor a curar, Pai. Que a vacina não chegou, nós não sabemos a eficácia da vacina, mas o poder do Senhor está agindo antes dela, para provar que o Senhor é Deus, Pai. Só o Senhor que pode fazer e só o Senhor que fez, Pai. Então, Pai, aproveitando também, deixa, Senhor, a família da irmã Magali também diante do Teu altar, o irmão Maria também que está, Senhor Deus, se recuperando, Senhor, dá saúde e força a essa família, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, deixe todos os nossos pedidos de oração diante de Ti. Te agradeço assim, Senhor, em todo o meu coração, por estar na Tua casa, por poder rever cada irmão e saber que os que não estão aqui também estão bem, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor continue, Senhor, suprindo as necessidades da Tua casa, Senhor, em todas as áreas, Senhor. Continue também suprindo as necessidades, Senhor, dos nossos irmãos, dos nossos amados, Senhor Deus. Permanece, Senhor, conosco, Senhor, todos os dias. E como foi dito na Tua casa, na Sua palavra, Senhor,
que possamos ter equilíbrio sobre todas essas 3 áreas, Senhor, que o Senhor governe, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Agora, Senhor, nos protege no retorno do nosso lar também, Senhor. É que eu te peço e te glorifico, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e uma semana abençoada.